Tá aí, o Credit Suisse, então, teve uma perda de ativos aí de 68,6 bilhões no primeiro trimestre. Credit já não manda mais em nada, né? Foi comprado pelo UBS, mas mostra aí o tamanho do problema que o UBS vai ter para reorganizar essas contas em função dos Credit. Tá aí, ó, essas saídas foram moderadas, mas ainda não foram revertidas em 24 de abril de 2023. Isso é o UBS falando que melhorou, está saindo menos dinheiro, mas continua saindo dinheiro do Credit Suisse. A saída líquida de ativos seguiu os 110 bilhões de francos suíços retirados do banco no quarto trimestre. Apesar do resultado, as ações do Credit subiram cerca de 2% nesta manhã, isso é de ontem, né? Mas isso não tem mais a ver. Isso aí é passado. O UBS agora que vai tomar conta desse problema aí, tá bom? Que é essa parte do Credit Suisse. Além disso, deixa eu abrir aqui esse termo. O Danilo Forte vai ser o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, então é ele que vai tocar aí. O Danilo já deu algumas entrevistas para a gente também falando sobre orçamento, e é o camarada que vai ficar à frente da LDO, da discussão da LDO lá na Câmara dos Deputados, o nosso Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Os servidores, obviamente, e aí, gente, é aquilo, né? Existe, né? Como é que a gente fala? Grupos de pressão que fazem pressão no Congresso de formas diferentes, né? Tem empresários, agro, tem servidores públicos, e os servidores já começaram a fazer um corpo a corpo no Congresso pela aprovação do reajuste deles. O governo prometeu aí 9% de aprovação de reajuste salarial para os servidores públicos federais, tá bom? A informação que temos é de que os parlamentares da base bolsonarista vão querer obstruir a votação. Por isso, precisamos nos mobilizar, diz aí o coordenador-geral do Sintcep de Pernambuco, José Carlos de Oliveira. Então já começa aquele périplo na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, para que os deputados, os parlamentares aprovem o aumento do salário dos servidores públicos, tá? Mais gastos para o governo. O CEO da Herb renunciou depois de xingar os clientes. João Ricardo Mendes será substituído por Otávio Brissan, chefe do Conselho Administrativo. Pode subir um pouquinho aí, só para a gente... Tá aqui, ó. Dizer que estou envergonhado. Ele tem um vídeo ameaçando e xingando clientes insatisfeitos nas redes sociais. E aí ele fala o seguinte, ó: dizer que estou envergonhado é um eufemismo extremo. O meu trabalho como líder é liderar. E isso começa com um comportamento que deixa o nosso time e clientes orgulhosos. Não foi isso que fiz, e não posso dizer que não vou manter certos princípios sagrados. São princípios dos quais nunca abrirei mão, mas que não podem prejudicar uma companhia que é pelo menos 1.600 vezes maior do que eu. Eu digo princípios que fazem de mim quem eu sou, moldam meus valores e orientam minhas ações. É isso. Falou mal dos clientes, teve que ir embora. As empresas estrangeiras têm uma mudança estrutural aqui no governo. As empresas estrangeiras voltam a pedir licença para trabalhar no Brasil, no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tocado aí pelo nosso querido Alckmin. Isso era feito antigamente no Ministério da Economia, porque ele englobava todos esses ministérios, inclusive o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços. Tá bom? Então, o decreto do Lula aí publicou a transferência da competência para decidir e autorizar o funcionamento das companhias estrangeiras no país para o Ministério do nosso querido Alckmin. Não tem nada demais aí, é só como se você separou os ministérios, cada coisa volta para o seu lugar, né? Não fazia mais sentido ficar na Fazenda mesmo. E já que a Fazenda não tinha mais o Ministério, não tem mais o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tá bom? E, por fim, está a matéria na Cruzoé. Se você não é assinante, assine Cruzoé, o antagonista mais Cruzoé, apenas R$19,90 por mês na assinatura mensal, e na assinatura anual R$214, tá bom? Essa matéria saiu lá na Cruzoé. A gente fez uma chamada para o antagonista que a Codevasp vai ter aí um aumento de 18% no quadro de funcionários. E essa Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento aí do Vale do São Francisco, ela ficou conhecida pelo orçamento secreto, tá? A decisão aí vai aumentar o atual quadro de 1.780 vagas em 18%.
Em 2020, no início da pandemia, Bolsonaro mexeu algumas vezes no tamanho da estatal responsável por obras de desenvolvimento no Vale do Rio São Francisco, mas que, por pressão política, hoje cobre mais de 1/3 do país, se estendendo a locais tão distantes quanto o Amapá. O aumento na equipe, autorizado pela ministra Esther Dweck, mostra que o interesse pela Codevasf continua alto, mesmo depois do escândalo do orçamento secreto ter sido gestado dentro da própria estatal. A gente muda para ficar a mesma coisa.